Olá, você não está me vendo, mas eu vou conversar com você sobre os discursivos do IBFC, para você que vai fazer prova de redação desta banca, né? O que você precisa saber, quais são os critérios que pegam mais, e vou tentar te dar já alguma dica para que você comece acertando, né? Sempre discursivas são muitas informações, mas a gente vai trabalhar aí com algumas dicas interessantes. Bom, para começo de conversa, se você não me conhece, meu nome é Júnia, né? Professora Júnia Andrade. Vou até deixar para nós aqui, para vocês aqui, o zap do curso, né? O WhatsApp do curso, que é o DDD 32, o 9, 3 vezes número 8, né? 99886 7661. Este é o telefone do curso, é o WhatsApp do curso. Bom, mas vamos para lá. Vamos falar de coisas que interessam. Aspectos avaliativos. Quando a gente faz uma discursiva, a gente não enfrenta uma discursiva, eu vou explicar para vocês, por um modelo de redação preconcebido que serve para qualquer concurso. Não é por aí que funciona. Cada banca tem critérios que ela recorta. Só para vocês terem noção, o assunto redação é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que a gente tem um autor de cabeceira aí, que é Otton Moacir Garcia, um livro importantíssimo nesse sentido, um livro difícil de ser lido, não é? Não é um livro para iniciantes, é um livro para iniciados, essa que é a questão. Esse livro ele deve ter mais de 600 páginas falando sobre esse assunto. Então, não é algo tão simples assim. O que as bancas fazem é recortar alguns critérios dentro deste mar de informações que elas vão usar para te avaliar. Então, a sua redação, ela precisa obedecer a critérios. A gente faz concurso sempre pensando no critério que está em jogo. Por isso que você vai ver as pessoas que tradicionalmente escrevem mal, escrevendo bem para aquele concurso público. Porque, por acaso, aquele modelo de redação que a pessoa desenvolve, ela é satisfatório, é um modelo satisfatório para cumprir os critérios que estão em jogo. Mas pode não funcionar para outro concurso. Entendeu qual é a questão? Então vamos lá. Bom, primeira questão, tipologia. A gente tem que estar de olho. Tipologia que vai cair para vocês o quê? Texto dissertativo argumentativo. O que é esse texto? Indica que você tem que tomar posições. O pessoal sempre fala, né? Você tem que tomar uma posição favorável contra alguma coisa. Gente, nem sempre isso é possível. A dissertação argumentativa, ela é formada por dois princípios. Primeiro princípio, explicar. Dissertar quer dizer explicar. A argumentativa é explicar com ideias e comprovações. Então não é bem só tomar um posicionamento, porque o IBFC pode te trazer um tema em que você não tem como se posicionar. Por exemplo, vou até mostrar para vocês como exemplo depois. Na prova do TJ de Pernambuco, que aconteceu no final de 2007, eles trouxeram um tema questionando qual o lugar da verdade na sociedade contemporânea. Veja, eles estavam questionando isso aqui, o lugar da verdade. Eu te pergunto, tem como você ser favorável ou contra uma pergunta dessa? Não, você tem que explicar, dissertar, né? E comprovar, com base no que você está dissertando, qual é este lugar da verdade. Mostrar exemplos, mostrar autores. É assim que funciona, tá bom? Então, por exemplo, se você não disserta, não consegue dissertar, você fica narrando. O que é narrar? Narrar acontece muito quando você joga um verbo para o passado, em peso. Então, infelizmente, ali vocês começam a narrar. Né? É uma questão. É como se você estivesse contando uma história. Então, você vai cair aqui. Critério ruim. Fraqueza, você não disserta. Você disserta, mas não comprova o suficiente, comprova pouco. Redação regular. Né? Você disserta, tem boas ideias, tem senso crítico, tem comprovação para quase tudo, redação boa. Você disserta, compreendeu o tema e está comprovando tudo, muito bom. Tá vendo? Então é assim que funciona. Abordagem do tema. Olha só o que acontece. Um critério influencia outro. No IBFC é assim. Por exemplo, a argumentação. Gente, está aqui no próprio comprimento da tipologia. Né? Informatividade dentro do tema proposto. A banca te exige originalidade, que a gente chama de senso crítico. Quando você enxerga aquilo que ninguém enxerga. Por exemplo, você vai falar sobre tema que eu até comentei numa aula passada, sobre turismo. Né? Então, o que acontece
com o tema turismo, todo mundo pensa que turismo é algo positivo, mas você consegue ver algo negativo, como o turismo predatório. Então você delimita nesse sentido. Então aquilo é visto como algo original, num mar de pessoas que só pensam que o turismo é positivo. Você tem que pensar em ser diferente dos demais. Por quê? Porque quando você fala em concurso, você fala exatamente de quê? De um funil, tá? Em que você tem que, não é? Cair aqui embaixo. O resto vai ficar retido no filtro, certo? Da avaliação. Então, quer dizer, se você for bem no item, no critério 1, naturalmente isso vai espelhar para o critério 2. Aqui temos coerência e coesão, não sei se você reparou, veja o valor deste critério. Gente, de 2017 para 2018, esses critérios de coerência e coesão, eles subiram muito na apreciação das principais bancas avaliadoras do país. Uma banca, naturalmente, imita o movimento da outra quando sente esse movimento positivo. Antigamente, o critério de peso maior era isso aqui, a abordagem do tema. Neste ano, você vai encontrar a coesão e a coerência como os critérios de peso. Muitos de vocês entendem o que é coesão, ou seja, ligar as partes do texto, usar elementos articuladores para você ligar as partes do texto e mostrar a evolução textual. Porém, pouca gente entende o que é coerência. A coerência é algo difícil de explicar. Aqui é um pouco complicado de explicar para vocês. Mas eu vou pegar pelos esses critérios, continuidade e progressão, para te ajudar, tá? A entender um pouco isso. Pelo critério de pontuação também. Veja que a banca, olha que interessante. Esse assunto aqui é tão amplo que nós temos livro falando só sobre isso aqui. A professora, infelizmente, faleceu este ano, a professora Inguedora Koch, uma dos principais autores de coesão e coerência do país, se não é a principal, né? Veio a falecimento em 2018. Conheci os livros da Inguedora Koch há 20 anos, né? Então, desde quando eu estava na faculdade. Vejamos, o que quer dizer coerência? Coerência é combinação, entenda isso, combinação. Isso vai acontecer, por exemplo, vamos supor, você está usando ponto e vírgula para você enumerar. Você resolveu adotar esse padrão no primeiro parágrafo. Quando você foi para o terceiro parágrafo, você fez outra enumeração. Mas aí você, porque eu não conhecia coerência, você resolveu enumerar com vírgula, separar os itens enumerados por vírgula. Você errou a coerência. Por quê? Porque se você combinou no primeiro momento que iria usar ponto e vírgula para você enumerar itens, o ideal seria que você repetisse esta coerência em toda a redação. Entendeu? Essa é só uma dica. Preste atenção que nós temos também continuidade e progressão. O que quer dizer isso? Você está careca de saber que o seu professor de português sempre diz, olha, um texto é composto pela progressão de ideias, ou seja, sempre com ideias novas, você tem que evoluir, não é? Verdade. Mas, gente, não existe evolução sem continuidade. O que quer dizer isso? Vou apagar aqui para eu encontrar espaço. Continuidade é o senso de costura. Quando você pega a palavra texto, texto vem de tecido, tá? A etimologia dessa palavra é esta. E se alguém já teve mãe costureira, ou tia costureira, ou avó costureira, vai saber que a costura é feita de quê? Um laço para cá, outro para cá. Um laço para cá, outro para cá. Assim é o texto. Você nunca dá um passo à frente, ou seja, você nunca progride sem fazer um puxadinho na continuidade. Então você precisa analisar o assunto que você colocou no primeiro parágrafo, porque ele tem que ter ligação com os demais. Você precisa analisar o assunto que você colocou no período anterior, né, na frase anterior, por exemplo, porque você tem que puxar a partir deste assunto que você vai introduzir um novo, tá bom? Isso se chama continuidade, tá? Morfossintaxe, aqui é a parte gramatical, tá, gente? Que a banca vai olhar tudo no seu texto, parte gramatical. E veja, olha que maldosa. Ela separou para acentuação e ortografia, apesar de maior dos erros. Ela não quer saber de erro de acentuação e ortografia na prova dela. Veja que outras bancas vão dar pontuações mínimas, por exemplo, o IBFC descontando 1 ponto por erro. O CESP, por exemplo, desconta 0,06 por erro, né? Olha a diferença. Por isso que cada redação é um tipo de critério, tá bom? Bom, vamos lá para mostrar um erro comum de vocês. Vou pegar aqui uma redação do TJPE, que é aquela que discute o lugar da verdade, não é o lugar da verdade na sociedade atual, uma coisa assim, sociedade contemporânea. Veja como essa redação começa. A veracidade nas relações representa um fator de extrema relevância na sociedade atual. Bom, a banca perguntava qual era o lugar da verdade.
Veja que a redação já começa errado, começa falando de veracidade, que é uma construção de verdade. E aqui não diz qual é o lugar da verdade, diz que ela representa um fator de extrema relevância. Mas qual é o lugar dela? Vamos lá. Esse fenômeno pode ser verificado tanto nos notícias veiculadas pelos meios de comunicação, de nós, em massa, né, de massa, quanto os estereótipos criados pelas redes sociais como padrões de ideais de verdade. Veja que aqui está falando de padrões de ideais de verdade. Não é? Então, ok. A aluna vai pegar, ó, como cabe observar primeiramente que a mídia. Então, veja que interessante. Em termos de continuidade, ela é até boa. Meios de comunicação, mídia. Né? Redes sociais, ela falou lá em cima. Então, em termos de continuidade, ela está trabalhando de forma bacana, né? E assim ela vai progredir. Porém, ela vai falar, gente, aqui para não ficar lendo, que aqui é apenas uma dica, não é? Então tem que ser rapidinho. Ela vai falar sobre que os mecanismos midiáticos contribuíram em peso, né, para a formação de falsas verdades. Ora, quando ela diz isso, ela está dizendo qual é o lugar da verdade? Não, ela está falando das mentiras, das falsas verdades, tá? Mesmo usando autores importantes como Jean Baudrillard. É como se ela fizesse um esforço muito grande para comprovar uma ideia, porém sem ter entendido o tema em sua objetividade. Veja que ela, quando vai falar de redes sociais, ela diz que se precisa verificar, não é? Na verdade, as falsas informações. Isso é falar da verdade? Não, isso é falar da mentira. Tá vendo, gente? É isso que a gente erra num concurso público. E a gente, às vezes, não para analisar a gravidade do erro que estamos cometendo. Bom, se você gostou, né, isso é trabalho para o nosso turma de redação, que está com cursos aí de redação para o IBFC, tá certo, gente? Para quem vai fazer prova de redação aí do Instituto, né, do Instituto Brasileiro. Tá bom? Um beijo grande para você, espero que tenha ajudado você a compreender bastante os critérios da sua prova discursiva.